E o assunto agora é o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A comissão especial que analisa o pedido está votando neste momento o parecer do deputado Jovair Arantes, do PTB Goiás, favorável à continuidade do processo de afastamento da presidente. O impeachment dividiu o Brasil entre os que são contra e os que são a favor. Os conselheiros da OAB Goiás votaram e decidiram pelo apoio ao processo. Para entender melhor o posicionamento da OAB, nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB Goiás, Clodoaldo dos Santos Júnior. Boa noite, bem-vindo ao Boletim Conexões, Clodoaldo. Boa noite, Divino. Boa noite, telespectadores da TV UFG. Clodoaldo, explica pra gente então o posicionamento da OAB Goiás. Foi feita uma votação para decidir isso? A OAB, por meio do seu conselho, se manifestou no sentido pelo conhecimento do impeachment. Então, a OAB Seção de Goiás, diante de um debate, que foi um debate com prós e contras, foi decidido pelo impeachment. Então, o Conselho Estadual chegou à conclusão pelo impeachment por quais motivos? Crime de responsabilidade do artigo 85, inciso 6 da Constituição, por ter ferido crime, acima de tudo, de responsabilidade. A Presidente da República utilizou de recursos da administração pública, sendo proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a OAB se manifestou... Chamadas pedaladas fiscais. Chamadas pedaladas fiscais. Então, a OAB de Goiás se manifestou nesse posicionamento e também outros estados também se manifestaram nesse sentido. E foi encaminhado à OAB Federal, para a OAB Federal encaminhar esse pedido ao final à Câmara dos Deputados pelo impeachment da presidente Dilma. Clodoaldo, mas essas pedaladas elas foram praticadas também por outros ex-presidentes, né? E inclusive foi replicada em alguns estados. Como vocês analisam então essa colocação? A justificativa, logicamente, toda versão vai falar assim, os governos passados também se manifestaram, também pegaram dinheiro, utilizaram, etc. e tal. A questão de analisar um fato passado, a gente não pode simplesmente chegar a uma conclusão sem ter uma análise mais persecutória. Pressupõe-se da análise atual. A análise atual deixa bem claro que o artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 36 e 38, deixa claro que utilizado o capital. Então, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, que tem recursos próprios, não pode emprestar para o governo. É uma prática proibida. Eu não posso simplesmente pegar e falar assim, olha, os outros governos praticaram. Então, tem que ser apresentado provas. Por enquanto, só existem conjecturas. Então, assim, se foi feito isso, por que também não foi argumentado no momento? Então, até o presente momento, não existe nenhuma justificativa plausível dos governos anteriores. Então, um ato ilícito não se justifica pelos atos anteriores. Então, pelo posicionamento da OAB, é pelo impeachment. Logicamente, a presidente tem direito à ampla defesa contraditória que foi feito hoje, pelo José Eduardo Cardoso, que é o advogado-geral da União. E, evidentemente, é um cunho que pertence à Câmara e o Senado decidir ou não. Mas lembrando que o TCU se manifestou pelo reconhecimento da não aprovação das contas do presidente da República. Então, essa base da OAB é fundamentada na reprovação do TCU, que recebe a atribuição de fiscalizar as contas. Essas contas precisam ser votadas ainda pelo TSE, não é isso mesmo? Essas contas, conforme a Constituição Federal, tem que passar pela Câmara e pelo Senado. Essa questão do TSE é uma outra situação, que é sobre, vamos falar assim, a chapa do Michel Temer e da Dilma, que também pode ser julgada a qualquer momento. Então, nós temos diversas situações aí nesse cenário complicado, seja do Poder Judiciário, seja Legislativo e Executivo, mas essas contas têm que passar pelo Congresso Nacional. Mas mesmo não passando pelo Congresso Nacional, a gente não pode deixar de verificar que houve uma ilicitude, ou seja, deixou de obedecer à lei. Então, a OAB ela se preocupa dentro do princípio da legalidade. E a OAB sempre defendendo os interesses, evidentemente, da lei, da Constituição Federal. Clodoaldo, um grupo de procuradores de Goiás, de juízes de Goiás, lançou recentemente um manifesto se posicionando contra o impeachment e a favor da democracia. Como a OAB Goiás analisa esse manifesto? Esse posicionamento que é contra, que é contrário ao de vocês, da OAB. No Estado democrático de direito que a gente vive, é normal, logicamente, as manifestações, a liberdade de reunião, seja o UFG, no ponto de vista geral, também tem liberdade de reunião. Esses juristas estão se manifestando contrários, evidentemente, ao ato. Existe, às vezes, um fundamento falando assim, é golpe. Não é golpe, é procedimento.
Então, existe o procedimento do impeachment, que é uma previsão constitucional. Evidentemente, esses juristas estão fazendo uma análise técnica também sobre a não criminalização do ato, sob a alegação que, na verdade, essas pedaladas fiscais não foram um ato criminoso, e sim um ato de, vamos falar assim, um ato de normalidade, que, na verdade, está tirando, mas está pagando esse dinheiro, isso não seria um fato criminoso, mas a liberdade é normal. O OAB se manifesta no sentido firme do reconhecimento dos atos ora praticados pelo Presidente da República, e o OAB acredita que, ao final, logicamente devido ao processo legal, chegamos à conclusão que é o melhor para o nosso país, né? Ou seja, com reconhecimento do impeachment, não. Mas não está na mão da OAB, não está na mão dos juristas, está sim na mão dos políticos, né? Que vão presidir, seja na Câmara, e passando pela Câmara, se passar pela Câmara, ou seja, tendo 342 votos, será encaminhado ao Senado, e sendo encaminhado ao Senado, o Presidente da República, se for aprovado, afasta-se 180 dias, com a possibilidade ou não do reconhecimento do impeachment. Mas é uma questão estritamente, vamos falar assim, política, porque o crime é de responsabilidade, não é comum. Então, logicamente, juristas vão se manifestar favoráveis e contrários. Clodoaldo, caso a presidente Dilma seja afastada e o vice Michel Temer assuma a presidência do Brasil, a OAB pretende também pedir aí o impeachment do vice-presidente, já que ele também praticou as pedaladas fiscais? Se ficar constatado que o vice-presidente da República praticou também crime de responsabilidade, a OAB, como eu disse anteriormente, prima pela legalidade. Então, seja Dilma Rousseff, seja Michel Temer, seja quem for, evidentemente, no exercício da função presidencial, a OAB federal, né, eu acredito nesse sentido, mas a OAB de Goiás procura manter firme esse posicionamento de reconhecer os crimes de responsabilidade praticados e dar continuidade. Mas isso tem que ser feito uma análise, né, de forma detida, porque quando fala assim, a presidente assinou e o vice também assinou, nós temos que analisar se essa responsabilidade do vice é subsidiária ou não. Então, essa é uma questão doutrinária, uma questão divergente que tem que ser discutida posteriormente, no momento mais oportuno. Ok. E, Clodoaldo, em relação ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, qual o posicionamento da OAB em relação ao Eduardo Cunha? O presidente da Câmara dos Deputados, ele vem respondendo alguns procedimentos, existem questionamentos falando sobre a moralidade ou não dele, mas da mesma forma que a presidente da República está respondendo processo e também tem assegurado ampla defesa e contraditório, da mesma forma, o presidente da Câmara dos Deputados lhe é assegurado pelo regimento interno o procedimento. Então, evidentemente, está sendo feitos os procedimentos, né, e ele está conduzindo. Mas lembrando que a condução da Câmara dos Deputados, por si só, não garante o impeachment. O que garante o impeachment é o reconhecimento do ato. Então, se ficar claro, evidentemente, pelas provas colhidas, que existe crime de responsabilidade, os deputados vão aprovar ou não aquele impeachment. Mas, evidentemente, essa é uma questão, como eu disse anteriormente, política, de saber negociar. Infelizmente, o que a população deveria cobrar e o que a OAB está cobrando é que cobre aquilo que está na lei, porque a Constituição é a nossa lei maior. Se assegura o dispositivo, nós temos que buscar isso. Então, a visão da OAB, no sentido assim, de referentemente ao presidente da Câmara dos Deputados, isso aí não é matéria que a gente analisou, então existe um posicionamento não firme sobre essa figura. Mas, na verdade, quem compete analisar seria o OAB federal a respeito do presidente da Câmara dos Deputados e emitir opinião. Evidentemente, se ele responder processo, ele afasta-se, tá? Mas isso aí é uma situação que tem que ser delongada na relação processual ainda. Tá ok, então nós conversamos com o presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB Goiás, Clodoaldo dos Santos Júnior. Muito obrigado por sua participação aqui no Boletim Conexões. Obrigado, Divino, obrigado pela oportunidade. O OAB Goiás agradece o convite e coloca à disposição da sociedade goiana. Obrigado.